Olá, tudo bem? E aí, você está gostando dos nossos estudos? Eu estou amando aprender as mais doces verdades da Palavra de Deus. E hoje nós vamos conhecer uma doce história, uma história incrível. Quer saber qual é? Vem comigo! No estudo de hoje, vamos ouvir as explicações da professora Rosana Fonseca. Tudo bem, Rosana? Tudo bem, e você? Seja bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada. E do pastor Célio Longo. Tudo bom, Célio? Tudo bem. Seja bem-vindo também ao nosso cantinho do estudo. Ok, obrigado. Eu li esses dias um livro que retratava um momento em que foi planejado o plano da redenção, essa história de amor que nós vamos entender um pouco melhor agora. Eu quero ler para você um trechinho desse livro, ok? O céu se encheu de tristeza quando compreendeu que o homem estava perdido e que o mundo que Deus criara deveria se encher de mortais condenados à miséria, enfermidade e morte. O adorável Jesus tinha uma expressão de simpatia e tristeza em seu rosto. Ele foi ter uma conversa íntima com seu pai. Os anjos estavam ansiosos para ver o que iria acontecer. Quando Jesus saiu da conversa com seu pai, seu semblante estava calmo e cheio de amabilidade. Então chega o momento do anúncio. Jesus diz aos anjos que um meio de livramento foi estabelecido para o homem perdido. O próprio Jesus daria a sua vida como resgate. Explicou que ele deixaria o céu, suportaria todas as crueldades e sofrimentos de Satanás e, finalmente, morreria a mais cruel das mortes. Os anjos não aceitaram. Prostraram-se diante dele e disseram: não, nós morreremos no seu lugar. E Jesus respondeu que apenas ele, como Deus Criador, poderia resgatar o homem do pecado e lhe conceder perdão. O plano da salvação estava escrito para salvar a mim e a você da miséria do pecado. Foi mais ou menos assim que aconteceu, não foi, pastor? Foi. Mas o que é pecado? Explica pra gente. Pecado é tudo aquilo que nos afasta de Deus, Gi. Às vezes nós temos a tendência de ficar enumerando: isso é pecado, isso não é. Isso pode, isso não pode. Basta olharmos para a cruz e nós vamos ver o que os nossos pecados causou para o nosso Senhor e Salvador Jesus. Pecado é nos afastarmos de Deus. As suas consequências podem acontecer a curto, médio ou longo prazo. Queria ler para vocês, no livro de Isaías, capítulo 59, versículo 2, algo que é bem precioso que vai nos ajudar a entender. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vós não os ouça. É interessante que eu fico pensando quando Eva comeu do fruto. Parece que naquele momento não estava acontecendo muita coisa, não é mesmo? Mas ela estava pecando, indo contra uma orientação de Deus para a sua própria felicidade. Quando foi que caiu a ficha de Eva, gente? Só depois de muito tempo, quando Caim matou Abel. Eu fico imaginando quando ela segurou o filho nos braços e não sabia nem o que fazia com aquele corpo, porque ninguém nunca tinha visto a morte. O salário do pecado é a morte, diz a Bíblia. E a curto, médio ou longo prazo, nós morremos a cada dia, espiritualmente falando, quando escolhemos aquilo que Deus disse não. Aquilo que Deus, na sua infinita sabedoria, nos disse: não toca, não come, não experimenta, não vai por ali, porque Deus traçou para nós a mais doce história de amor. E o pecado é quando eu e você resolvemos traçar a nossa própria história, dizendo não para os caminhos de Deus, mudando a rota, resolvendo computar a rota como o GPS nos ensina hoje, dizendo: vou seguir os meus próprios caminhos, fazer o que agrada a minha vontade. Que triste, né? Às vezes nos esquecemos que isso pode nos custar a própria vida. E até mais, mais do que se afastar de Deus, é a nossa condição humana. Então, quando Eva pecou, se afastou de Deus, e você observa na Bíblia que os meus pecados, os nossos pecados nos afastam de Deus. Uhum. Mas você observa que também na Bíblia, em Romanos 8:35, a partir desses textos ali, mostra que nada nesse mundo pode, digamos assim, nos afastar Deus de nós.
E assim como Eva se afastou de Deus, Deus não se afastou deles. Deus foi atrás deles também. Então, o pecado é minha condição. É a minha condição. Eu sou pecador. Eu peco, eu escolho fazer as coisas erradas porque eu tenho esse DNA do pecado dentro de mim. Mas a salvação de Deus veio para todos nós. Como Então você esse leu, pecado tem uma solução. através de Jesus Cristo, exatamente. Eu tenho um texto aqui, Gislene, diz assim, ó, Efésios capítulo 2, verso 8, é um clássico. Ele diz assim, ó, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Então, sempre houve a graça, no Antigo e no Novo Testamento. Sempre houve. Nunca houve um período na história em que não houvesse graça. Sempre houve graça. Amém. As pessoas até dizem, mas as pessoas, tem algumas pessoas que andam debaixo da lei, outras debaixo da graça. Não, nós sempre estivemos debaixo da graça de Deus. Deus perdoa Davi, Deus perdoa Abraão, Deus perdoa Adão, Deus perdoa todas as pessoas. Mas houve um momento em que esse cheque ele teve que ser pago, foi na cruz do Calvário, com Jesus Cristo pagando esse cheque predatado. Essa nota promissória foi paga na cruz do Calvário. Então, a salvação, eu não mereço a salvação. É um presente concedido a mim, concedido a todos nós. Então, a graça de Cristo é esse presente que nós recebemos. Então, foi um meio, como você leu no início do estudo, foi um meio que Jesus Cristo solucionou para nós. Nós recebemos esse presente, essa condição. Ele correu atrás de nós. Nós nos afastamos, como a Rosana falou, esse nosso pecado nos afasta de Deus, mas ele corre. E essa graça nos alcança, essa graça maravilhosa de Cristo. Maravilhoso. Então, a graça de Cristo é a solução para esse pecado. A graça de Cristo. E como que acontece o perdão, então? Como é que isso funciona, Rosana? Esse assunto de perdão, Gi, é tão importante que isso é também terapêutico. Foi feito nos Estados Unidos uma pesquisa, num hospital de psiquiatria, onde os médicos observaram os pacientes por muito tempo e chegaram à seguinte conclusão em relação ao perdão, que 50% daqueles pacientes que foram internados, se perdoassem alguém, receberiam alta de um dia para o outro. E 50%, se fossem perdoados por alguém que lhes feriu, também receberiam alta. E eu pergunto, quem ficaria naquele hospital? Em nome do perdão, ninguém. Deus, na sua infinita sabedoria, nos concedeu o perdão. Pessoas de consciência pesada, pessoas que não abraçam a cruz, que não aceitam o que o pastor falou com propriedade, a salvação pela graça, vão continuar sempre lembrando os seus próprios erros. E aqui eu queria deixar com vocês o que a Bíblia nos mostra, não vem de mim mesma, os passos para o perdão. O primeiro deles a gente se encontra em Atos, capítulo 3, versículo 19, eu vou ler para vocês. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. Apagados, olhem bem. E venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Ou seja, o primeiro passo é o arrependimento. Uma pessoa que acha que não pecou, que não está errada, que está fazendo tudo super certo, não tem como se arrepender. O arrependimento gera mudança, tristeza pelo ato cometido. Mas não é para a gente ficar se entristecendo para sempre. Porque o Senhor pede, se arrepende. E o próximo passo, que Ele diz aqui para a gente, que é precioso, arrependeu, reconheceu, sentiu tristeza, vai para a confissão. 1 João 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, para quem? Olha a vírgula aqui, para Deus. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Isso aqui arrepia até o último fio do meu cabelo enrolado hoje. Saber que eu posso buscar a Deus, me arrepender, e aí eu tenho que verbalizar. Isso é terapêutico também. Quando você coloca uma dor para fora, divide com alguém, o que você costuma dizer para o teu melhor amigo? Pastor Célio, eu conversei com você, eu estou 50 quilos mais leve. O plano de Deus é produzir leveza, trocar o meu fardo pelo dele, que é leve, é manso. Me entrega a tua dor, me entrega teu lixo, teu pecado mais sujo, não tenha vergonha de mim. Você tem que verbalizar para mim, confessar para mim, porque foi eu que morri por você. Aí eu lavo no meu sangue e você pode recomeçar hoje como uma folha em branco. E aí nós vamos depois agradecer a Deus. O próximo passo é ação de graças, porque lá em Hebreus, capítulo 8, versículo 12, tem aquela história de que Deus perdoa o nosso pecado, lança nas profundezas do mar. E aí eu venho na versão Rosana e digo, e levanto uma placa dizendo, proibido pescar. Porque ninguém tem o direito de lembrar dos nossos pecados depois que vamos a Deus em humildade. Gente, para isso precisa humildade. A gente é muito orgulhoso.
A gente não quer admitir para os amigos, para a família, para as pessoas mais próximas quando erramos. E é por isso que talvez algumas pessoas tenham tanta dificuldade também de nos perdoar, de dar perdão. Porque nós precisamos verbalizar, confessar, nos arrepender e nos encher de ações de graças por essa coisa linda que o pastor Célio falou, o dom que foi nos dado de graça, que é o dom da salvação. E então, não ficar comentando com Deus mais sobre o que nós falamos, porque Ele mesmo olha pra gente e diz assim no meio da oração, por que você está tocando nesse assunto de novo? Não me lembro de nada. É a gente que fica lembrando, perdoado. porque Ele deixou bem claro que Ele joga nas profundezas do mar. Profundezas do mar é um lugar onde ser humano nenhum chega. E é por isso que lá estão os nossos pecados apagados, para que eu e você tenhamos uma vida nova aos olhos daquilo que Deus tem para cada um de nós. Amém. Por isso que é importante a pessoa pedir o perdão e ela também aprender a se perdoar, né? Sim. É verdade. Ela- Eu entendi que vocês então falaram da graça de Cristo e do perdão. Então, esse é o processo da salvação? É um processo, só que a salvação ela não é um processo. A salvação, você pede a Deus, você crê no nome do Senhor Jesus Cristo, isso acontece para você. É muito diferente. A santificação é um processo. Ok? A santificação ela é um processo, ela vai acontecendo, é uma caminhada na vida do cristão. A salvação não. Essa santificação seria o crescimento É o na vida crescimento em espiritual. Cristo, exato. Diário, A né? salvação, que é a justificação pela fé, eu recebo a salvação, ela acontece automática na minha vida. Senhor, me perdoa, Senhor, me salva. Ele te salva. Eu tenho um texto aqui, aliás, a Bíblia tem um texto, no livro de Atos, é uma história bem interessante. Quando Paulo estava, digamos assim, encarcerado, e Atos capítulo 16, o verso 30, onde o carcereiro ia se matar, e ele estava desesperado, ele viu que os presos estavam ali, e ele a ponto de se matar, então Paulo o interrompe. E a Bíblia diz assim, ó, depois, trazendo-os para fora, disse, senhores, o carcereiro perguntando para Silas, né, para Paulo, senhores, o que devo fazer para que eu seja salvo? Respondeu, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Então, o primeiro passo, Gi, é você crer no Senhor Jesus. Para você receber o reino de Deus é você crer. Ok? Então eu tenho que acreditar no nome de Cristo, eu tenho que acreditar no sangue, eu tenho que acreditar no perdão, eu estou recebendo perdão para a minha vida. Eu tenho que acreditar nisso. Então, a partir do momento que eu acreditar, agora vem alguns outros passos. Eu posso ser batizado, eu tenho que ser batizado. Ok? Eu tenho que ser batizado para os meus pecados serem apagados, para viver essa novidade de vida. Porque a salvação agora, como é um dom de Deus, um presente que eu recebi, eu tenho que viver nessa novidade de vida. Então eu morro para a minha velha vida de pecado, é o que Marcos capítulo 16, verso 16 diz, né? Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Então veja aqui, eu tenho que crer, e a partir do momento que você ama, então você casa-se com a pessoa. Ok? Então, você ama, então você casa. Você tem um compromisso. Então, no seu batismo, você está declarando publicamente, o Senhor Jesus é o dono da minha vida, é o meu Senhor. Então, a partir daí, então, você começa a viver com Cristo. Aí, então, vem a caminhada, esse processo de santificação, essa caminhada que você vai vivendo com Cristo. Entendi. Mas nessa caminhada a gente sempre cai, a gente acaba pecando constantemente. E aí, como é que eu faço, Rosana? E aí eu vou ler para vocês um verso maravilhoso que diz tudo para a gente. Está em 1 João, capítulo 2, versículos 1 e 2. E ele diz com carinho para a gente, meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Ele orienta a não pecar. Mas e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai Jesus Cristo justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Deus, ele é sábio demais, gente. Eu sou apaixonada por esse Deus. Porque ele nos conhece, porque nos criou de tal forma Sim. que ele sabe que a nossa natureza, como o pastor citou, é uma natureza caída. Nós vemos um mundo de pecado. Ele sabia que mais cedo ou mais tarde nós iríamos tropeçar. E por isso já deu a solução. Meus filhinhos, se um de vocês pecar, se acontecer, e ele sabia que ia acontecer toda hora, gente, porque aquele que está de pé, cuide para não cair, diz a Bíblia. Se acontecer, vocês têm um advogado. Quem é um advogado, gente? É alguém que a gente, nesse país, paga uma fortuna para tomar nossa causa nas mãos, falar em nosso nome. Nos defender, assinar em nosso nome. Aqui ele diz, ó, eu assino para vocês. Eu pego essa folha suja que é tua vida, faço ela se tornar em branco. E se acontecer de novo, eu digo para você, nunca desista.
porque eu estou aqui para ser o seu advogado. Ou seja, se acontecer, é bom a gente evitar, tá? Mas se vier a acontecer, não é para entrar em pânico, não é para pensar em tirar a vida, não é para pensar que porque caiu uma, duas ou whatever, tantas vezes quantas forem, você não poder se levantar, é para olhar para a cruz, ver que ela está vazia e se lembrar que o nosso advogado se encontra à destra do Pai, olhando para as marcas e lembrando do dia maravilhoso que deu a vida para nos salvar e para fazer valer o seu sacrifício. Olhar para Jesus e dizer, me perdoa. É só um minutinho a gente olhar para os olhos dele, enumerar onde foi que a gente caiu, aonde que está doendo, e ele vai dizer, pode começar de novo. Eu te dou uma nova página no dia de hoje. Amém. Muito bem. Que É isso maravilha, né? Muita coisa boa que Deus tem para nos oferecer. E que mensagem que a gente fica de tudo isso, pastor Célio? Gislaine, Rosane, eu tenho um texto aqui que eu quero ler agora para o amigo, para a amiga que está nos acompanhando. A Bíblia diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a promessa que Deus deixou para mim e para você. Ele deixou essa mensagem para o mundo. Todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Talvez você, quem sabe, anda envergado devido ao pecado, ao complexo de culpa, ou preocupado com aquilo que você fez no passado, ou você está tentando fazer boas obras agora para, quem sabe, compensar alguma coisa de ruim que você fez, talvez, no passado. Amigo, amiga, Jesus Cristo veio para dar salvação a você, vida eterna a você. Freud diz que a sexualidade e o impulso pelo prazer é o poder que o homem está buscando. Nietzsche diz que o homem busca o poder, mas Jesus Cristo está oferecendo a vida para você ter felicidade. Então eu quero fazer um convite para você. Aceite o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal. Creia em seu nome, acredite nele. Ele veio neste mundo, morreu e viveu aqui para salvar você. Você é muito especial aos olhos de Deus. Deus o abençoe. Aceite esse convite e você vai ter paz e salvação. Amém. Que história de amor linda. É tão bom saber que tem solução à miséria do pecado. E eu aceito sim, pastor, toda essa salvação e essa graça que Deus tem para me dar. Você aceitou também? Então vamos continuar crescendo nessa graça até o próximo estudo. Tchauzinho!